Igreja do Senhor. A você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que está em seu lar, online, participando juntamente conosco esse culto de adoração e louvor ao nosso Deus. E nesta noite, gostaria que os amados irmãos, irmãs em Cristo Jesus, o tema da mensagem desta noite, com certeza, é um tema que envolve esperança. Estamos vivendo hoje num momento atípico, num momento diferente, onde cada um de nós estamos passando por dificuldades, mas devemos crer sempre, sempre na palavra do Senhor. E o tema desta noite está no Evangelho segundo João, capítulo 17, versículos de 1 a 26. Repetindo, Evangelho de segundo João, capítulo 17, versículos de 1 a 26. Tem como seguinte tema: 3 exemplos de oração para o nosso fortalecimento e vitória neste momento atípico na igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Lemos a palavra do Senhor, segundo o Evangelho, São João, capítulo 17, versículos de 1 a 26. Diz assim a palavra do Senhor: depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora, glorifica a teu Filho, para que o teu Filho te glorifique, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus, tu os deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Agora ele sabe que tudo o que me deste vem de ti, pois eu que transmiti as palavras que me deste, e eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti, creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo o que é teu e tudo o que tens é meu. E eu tenho sido glorificado por meio deles. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo. E eu vou para ti, Pai Santo. Protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Enquanto estava com eles, eu os protegi, eu os guardei pelo nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, ou seja, a não ser o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Agora eu vou para ti, mas digo essas coisas enquanto ainda estou no mundo, para aqueles que eles tenham a plenitude da minha alegria, deles a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tire do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo em favor deles, e eu me santifico para que também eles sejam santificados na verdade. Minha oração não é apenas por eles,
rogo também, clamo também, Senhor, também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, deles a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste, como igualmente me amaste. Pai, quero que os que me deste estejam comigo, onde eu estou e vejo a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem o que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome, e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles, e eu neles esteja. Amém? Santo e eterno Deus, glorificado seja o teu santo nome, Senhor, ó Pai, e somos gratos, Senhor, pela tua santa palavra lida aos nossos corações. Prepare, Senhor, as nossas mentes e os nossos corações. Ó Pai, tanto aqui no santuário, a você, meu irmão, minha irmã, que está em seu lar, em online, ó Pai, ouvindo o Senhor, participando deste culto de adoração, louvor e mensagem de Deus para os nossos corações. E ao término desse culto, Senhor, sairemos diferentes, sairemos transformados, sairemos, ó Deus, ó Pai, glorificado em teu santo nome, através do teu Santo Espírito. Use-me, Senhor, para a honra e glória do teu santo e precioso nome, o nome sobre todo o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, igreja? Amém? Irmãos, 3 exemplos de oração nós vamos encontrar nesse texto. 3 exemplos de oração que é para o fortalecimento da igreja do Senhor, que é para a edificação da igreja do Senhor. Esses 3 exemplos de oração estão nesse texto da oração intercessória do nosso Senhor Jesus Cristo. Esta oração de Jesus Cristo é também chamada oração sacerdotal do Senhor Jesus, endereçada diretamente ao Pai Todo-Poderoso, ao Pai Altíssimo, o Onipotente, Onipresente, Onisciente. E também, meus irmãos, essa oração, quando o Senhor Jesus faz essa oração, o capítulo anterior, o capítulo 16, nós podemos ver que do verso 25 ao 33, Jesus se despede fisicamente dos discípulos. E aqui no versículo 1 podemos ver o primeiro exemplo de oração. Verso 1, depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou. Depois de dizer isso, o quê? Lá no versículo 33, podemos observar, de João 16, 33, eu lhes disse estas coisas, para que em mim vocês tenham paz, e neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, porque eu venci o mundo. Há esperança, meus irmãos, estamos vivendo num mundo atípico, num mundo diferente, mas em Cristo Jesus há esperança. Em Cristo Jesus, a Bíblia diz aqui no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 15, Pai, peço que rogos não te tire do mundo, mas livrai-vos do maligno, livrai-vos do mal. Temos que crer nisso pela fé. Mas, meus irmãos, aqui relata do versículo 1 ao versículo 5 do Evangelho de João, capítulo 17, Jesus ora por si e pela sua glorificação. Está escrito aqui, Pai, chegou a hora, glorifica teu Filho, para que o teu Filho te
glorifique. Na primeira oração, meus irmãos, que nós observamos aqui, e temos que nós, como servo do Senhor, a igreja do Senhor, temos que ter a percepção espiritual. Porque no versículo 1, diz que Jesus olhou para o céu, e orando por si mesmo. O que significa isso, orar por si mesmo? Orar por si mesmo é fazer uma introspecção. Ou seja, eu pesquisei no dicionário essa palavra. O que significa introspecção? Significa uma análise íntima e reflexiva que alguém faz sobre si mesmo. Ou seja, uma autoanálise da vida interior, íntima, do âmago do teu coração, âmago do interior de sua vida. E também significa um exame profundo sobre as próprias experiências, ou sobre o que ocorre o mais íntimo de si próprio, ou seja, uma introversão em sua experiência de vida. E por último, na psicologia, é uma análise observativa e descritiva sobre os conteúdos da própria mente, ou seja, uma análise mental dos nossos pensamentos. Isso é uma introspecção. E Jesus não precisava fazer isso, porque Jesus é o próprio Deus. Jesus é o nosso Deus encarnado. Em Jesus não havia pecado. Jesus não, mas ele dá o exemplo para a igreja do Senhor, para que cada um de nós individualmente, você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, se nós, eu estou incluso também, se nós queremos ser bênção de Deus, se nós queremos ser usado por Deus, é necessário, meu querido irmão, meu querida irmã, igreja do Senhor Jesus Cristo, a nós fazermos uma introspecção, uma avaliação, como é que está o meu coração, como é que está a minha vida diante do Senhor nosso Deus. Pois bem, um personagem bíblico, o rei Davi, ele fez isso, meus irmãos. Rei Davi foi um homem segundo o coração de Deus, um homem íntegro com Deus, mas Deus dá um conceito da personalidade de Davi como um homem segundo o coração de Deus. Eu faço um questionamento à igreja do Senhor. Você, meu irmão, minha irmã, quer ser um homem, uma mulher segundo o coração de Deus? Então é necessário seguir esse primeiro exemplo do Senhor Jesus Cristo. Ele não precisava fazer isso, mas ele olhou para o céu, clamou a Deus, conforme diz lá o Salmo 121, versículo 1, elevo meus olhos para o monte é alto, para olhar para o monte e olhar para o alto. Elevo para os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro, e o socorro vem do Senhor. Davi fez isso, meus irmãos. Davi também olhou para o céu, olhou para o Pai Todo-Poderoso. E lá no Salmo 51, versículo de 10 a 11, diz assim, clamando Davi, cria em mim um coração puro, ó Deus, renova dentro de mim um espírito estável, não me expulse da tua presença nunca, jamais, nem tiras de mim o teu Santo Espírito, envolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Isso é uma introspecção. Davi fez isso. Davi errou muito, meus irmãos. Davi errou feio, errou desastrosamente, errou muito, mas ele reconheceu o seu erro. Natã foi lá, o profeta Natã, e contou uma história, e ali a história, Davi estava envolvido nessa história, e ali Davi reconheceu o seu erro, reconheceu a sua iniquidade, e se derramou diante de Deus, chorou, clamou, e o texto diz aqui, ele clamou a Deus, crie em mim, ó Deus, um coração puro, e renove em mim um espírito reto. Essa, meus irmãos, a igreja, nós como a igreja do Senhor, devemos aprender.
fixar em nossa mente, cristalizar em nossa mente. Cristalizar, que significa concretizar na nossa vida espiritual e no nosso coração e em nossa mente. Porque para sermos bênção do Senhor, devemos seguir esse primeiro exemplo que o Senhor Jesus nos ensina. A colocarmos a nossa vida sempre, sempre, sempre perante o altar do Senhor. Aí sim, meus irmãos, nós vamos seguir o exemplo de Davi, que foi um homem segundo o coração de Deus. E a Bíblia diz, meus irmãos, que Deus é onisciente. Davi reconhecia isso, que Deus é onisciente. Tanto é que no Salmo de 139, Davi também ele faz essa introspecção ao Senhor. Senhor, tu me sondas. Salmo 139, versículo 1 em diante. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quanto me sento e quanto me levanto. De longe percebe os meus pensamentos. Sabe muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já conheces inteiramente, Senhor. E diz mais ainda: tu cercas por trás e pela frente, e põe a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais, e está além do meu alcance. É tão elevado que eu não posso atingir. É a onisciência de Deus. Deus nos conhece. Deus sabe de cada um de nós. Deus conhece o nosso temperamento. Deus conhece, meus irmãos. Não adianta nenhum de nós escondermos de Deus. Davi sabia disso, por isso essa introspecção, essa autoavaliação, essa autoanálise é necessário para que a igreja do Senhor, para que você, meu irmão, minha irmã, seja a bênção de Deus. Essa é a nossa primeira oração, a primeira reflexão, nós não podemos esquecer, porque Jesus, o Senhor Jesus deu esse exemplo. Ele orou por si mesmo. E cada um de nós, individualmente, seja você quem for, meus irmãos, seja você quem for, se você quer ser bênção de Deus, essa é a nossa primeira atitude, a orar por nós mesmos, a orar por si mesmo. E quando Deus solda os nossos corações, e Davi clama ao Senhor, no Salmo de número 139, verso 23 e verso 24, soda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, vê se há algo em mim que te ofende, e me ensines a andar nos teus santos eternos caminhos. Esse é o primeiro exemplo, meus irmãos, que nós devemos seguir ao Senhor, porque Davi se quebrantou, Davi se arrependeu com sinceridade. Davi se quebrantou com sinceridade. Davi se arrependeu com sinceridade. Davi não foi ele não teve uma vida de autossuficiente, de alta capacidade. Foi um grande guerreiro, inteligente, mas ele reconhecia os seus erros, ele reconhecia as suas falhas. E por isso, meu irmão, a primeira reflexão e o primeiro exemplo é nós, a cada dia, a cada momento de nosso viver, segundo, milésimo segundo, a fazer uma introspecção de nossas vidas cristãs, para sermos abençoados por Deus, para que a igreja do Senhor seja abençoada. Aí, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, meus amigos, minha amiga, aí nós vamos perceber o quanto Deus nos dá a vitória. Aí nós vamos perceber, ter a percepção, o quanto Deus age na vida da igreja. Amém, igreja? Meus queridos irmãos, agora eu quero falar sobre o segundo exemplo. O segundo exemplo de Jesus é que ele orou pelos seus discípulos. Ele orou para os seus, diz aqui, Jesus ora por seus discípulos. No verso 6 e o verso 7, ele diz algo importante. Eu revelei o teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus, tu o deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra. E agora eles sabem
que tudo que me deste vem de ti, pois eu lhe transmiti as palavras que me deste, e eles a aceitaram, e eles reconheceram de fato que vim de ti, creram que me enviaste. Meus irmãos, Jesus teve 12 discípulos, um foi o filho da perdição, mas Jesus, ele foi o líder desses discípulos. E Jesus nos ensina aqui claramente, nesse segundo exemplo, a nós orarmos pelos nossos liderados, a orar pelo líder da igreja, pela liderança da igreja. Jesus nos ensina esse segundo exemplo. Devemos orar, interceder pela diretoria da igreja, pela liderança da igreja em geral, porque Jesus nos ensinou isso, esse segundo exemplo. Orar por toda a liderança da igreja, orar por todo o departamento da igreja, orar, interceder, meus irmãos. Porque a oração, Jesus dá esse segundo exemplo. Aqui está escrito, Jesus ora por seus discípulos. Mais importante, além de orar, meus irmãos, ele protege. Lá no versículo 11 a 12, não ficarei mais no mundo, mas eles, meus discípulos, ainda estão no mundo. Eu vou para ti, Pai Santo, protege em teu nome que me deste, para que sejam um assim como somos um. Enquanto estava com eles, eu os protegi, eu os guardei pelo nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, o filho da perdição. Jesus nos ensina, meus irmãos, a orarmos pela liderança da igreja. Está aqui o irmão Ricardo Dutra, promotor de Monções. Devemos orar pela vida do Ricardo Dutra. Orar para que, com certeza, graças a Deus, Deus vai ultrapassar esse alvo, irmão Ricardo Dutra, em nome do Senhor, porque nós estamos orando, intercedendo pela sua vida e pela vida da igreja, orar pela liderança do mundo em geral, porque Jesus intercedeu pelos seus líderes. Jesus orou um exemplo, meus irmãos, específico, para que uma igreja seja forte, alicerçada na graça do Senhor Jesus Cristo, é orando uns pelos outros. E não somente isso, orar também pelos representantes, pelos os governamentais também. Devemos orar também, Senhor, por esse mundo que nós estamos vivendo, orar, interceder. Jesus nos ensina isso. E por último, meus irmãos, o terceiro exemplo, Jesus orou por todos os crentes. Jesus orou por todos. A palavra todos, ela é universal, todos sem exceções. Jesus orou por todos os discípulos, por todos os fiéis, e ainda mais, Jesus orou por aqueles que ainda crerão na palavra de Deus e se converterão. Meus queridos irmãos, se cada um de nós estamos aqui na igreja do Senhor, e se você, meu irmão, no seu lar, está ouvindo essa palavra, lembre-se claramente, o irmão Ricardo Dutra, proclamando sobre missões. Se nós estamos aqui, se nós um dia aceitamos o Senhor Jesus, é que alguém falou de Jesus para nós, é que alguém nos amou, olhou com carinho para cada um de nós e falou do imenso amor de Deus. Jesus, meus irmãos, nesse terceiro exemplo, orou por todos os crentes, orou por todos, sem exceção. Assim a igreja do Senhor, devemos orar pela cidade de Petrópolis. Quantas pessoas em Petrópolis necessitam do amor de Deus? Quantos? E, meus irmãos, eu fico a pensar, Jesus começou com 12 discípulos, e hoje, na terra, no nosso mundo contemporâneo, quantos discípulos há na face da terra? Quantos? Vou perguntar ao irmão Anderson, que é contador, né, bom em matemática, ele trazer esse resultado para nós, amém? Brincadeira, viu, irmão Anderson? Brincadeira, né? Porque são milhões. Mas sabe por que isso, meus irmãos? É bíblico, é a palavra de Deus. Lá em Gênesis capítulo 12, Deus falou para Abraão, Abraão, olhe para o céu, conte as estrelas. Senhor, é impossível. Abraão, pegue um pouco de grão de areia, conta cada grão de areia na sua mão. Conta, Abraão. Senhor, é impossível.
assim será a sua descendência. E nós, a igreja do Senhor, fazemos parte dessa posteridade de Deus. Amém, igreja? Meus irmãos, quero concluir, que a hora está passando, que esses 3 exemplos, relacionados em João 17, 3 exemplos. Primeiro exemplo, orar por si mesmo, fazer uma introspecção em nossa vida cristã individualmente. Segundo exemplo, orar pela liderança da igreja em geral, orarmos, clamarmos. A Bíblia diz, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei grandes coisas ocultas que nós não sabemos. E a terceira reflexão dessa oração, Jesus dando exemplo, a orarmos, a intercedermos por todos, sem exceção. Meu querido irmão, meu querido irmã, quero encerrar dizendo algo muito importante. Há 8 anos atrás, na revista Isto É, ou revista Veja, se eu não me engano, uma baronesa chamada Margaret Thatcher, acho que é Thatcher, letra Thatcher, e ela falou algo muito importante que cada um de nós nunca devemos esquecer. Ela escreveu isso na revista, ou Isto É, ou na revista Veja, eu recordo muito bem, há 8 anos atrás. Olha, ela foi a primeira ministra do Reino Unido, a primeira dama, a primeira mulher a tomar a maior posição política, Margaret Thatcher. Ela dizia uma frase, e não esqueçam essa frase, não esqueçam, memorizem, cristalize essa frase em suas mentes. E essa frase está escrito lá, eu prefiro enfrentar 5 batalhões de exércitos, eu prefiro enfrentar 5 batalhões de exército, do que enfrentar um homem que dobre o joelho. Vou repetir essa frase, para os irmãos não esquecer. Margaret Thatcher, ela morreu em 2013, mas essa frase está intacta na minha mente, gostaria que ficasse intacta na vida dos irmãos. Eu prefiro enfrentar 5 batalhões de exércitos, do que Vou pedir à irmã Geice que cante para nós o hino de número 155. Ao louvar esse hino, grave em seu coração esse hino, cristalize em sua mente, concretize em sua mente, para que nós nunca possamos esquecer que para sermos bênção do Senhor, para sermos abençoados por Deus, você, meu irmão, minha irmã, devemos seguir esses 3 exemplos do Senhor Jesus Cristo. Literalmente, foi o Senhor Jesus Cristo que nos ensina esses 3 exemplos. Sigamos, para que a igreja do Senhor triunfe, para que a segunda igreja batista de Petrópolis seja uma igreja hiper abençoada por Deus. Essa é a minha oração. E cristalize esse hino na sua mente, hino de número 155, cristalize. Memorize, concretize esse hino em sua vida, meu irmão e minha irmã. Em Jesus amigo temos, mais chegado que o irmão. Ele manda que levemos tudo a Deus em oração.
nosso Deus, nosso eterno Pai, nos ajuda, Senhor. Dê força a cada um de nós, servos teus, a seguirmos, ó Deus, esses 3 exemplos de oração feita pelo nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. Ó Deus, que cada um de nós, a igreja do Senhor, venha cada vez mais, ó Deus, a ter esse reconhecimento em cada um de nós e colocarmos a nossa vida perante o altar do Senhor para sermos bênção do Senhor. Pai, abençoe sempre a segunda Igreja Batista em Petrópolis. Abençoe a sua liderança, Senhor, em todos os sentidos. Abençoe, ó Pai, os departamentos que há nesta igreja e todo o ministério que há nesta igreja. Esteja abençoando cada líder, em nome de Jesus. Abençoe sempre a vida da Fernanda, do Felipe, ó Pai, que lidera os adolescentes. Abençoe essas vidas, os demais também, ó Deus. A irmã Leia, líder da terceira idade. Abençoe os demais ministérios, em nome do Senhor. E clamamos, ó Deus, pelas vidas que estão aceitando Jesus. Eu creio, Senhor, que nessa hora as pessoas estão aceitando Jesus. Ó Pai, oramos por essa vida, oramos pelas as pessoas de Petrópolis, família de Petrópolis, que ainda não aceitaram Jesus, mas venham aceitar ao Senhor Jesus Cristo, se tornar nova criatura em Cristo Jesus. Ó Pai, e abençoe a vida também, ó Deus, do irmão Ricardo Dutra, promotor de missões mundiais. Abençoe a sua vida, a sua família, Senhor, que ele possa ser sempre assim, ó Deus, ter esse vigor, essa atitude, esse amor para com missões mundiais. E clamo, Senhor, por cada servo os teus, membros dessa igreja, que nós possamos sempre, Senhor, seguir esses 3 exemplos de oração, segundo o Evangelho de João, capítulo 17, versículo de 1 a 26. Possa, ó Deus, estar cristalizado em nossa mente e em nosso coração. Em nome de Jesus, com o perdão de nossos pecados. Amém. Queridos irmãos e irmãs, estamos chegando ao término do nosso culto, com alegria, com gratidão ao Senhor por tudo que tem feito, por tudo que Ele ainda irá fazer. E nós já cantamos o quanto Deus é grande, já falamos que Jesus é poder, que Ele é a nossa esperança, que Ele é salvação para o perdido. Nós vamos ainda cantar agora no pós-lúdio, mas lembrando que durante esse momento podemos trazer nossos dízimos, nossas ofertas. Aqueles que estão em casa também podem aproveitar para entregar os seus dízimos e ofertas como parte de adoração, de culto, através de Pix ou transferência bancária. E logo após o pós-lúdio cantado, nós estaremos encerrando o culto e convidando você que esteja conosco no próximo domingo, também na EBD, no culto da manhã, no culto da noite, online ou presencialmente aqui nos cultos, mas se Deus permitir, estaremos novamente em louvor e adoração aqui no templo. Deus é